Olá, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que estejam, né, todos bem aí, estejam é, conseguindo acompanhar as aulas, né? Vocês têm sido uma turma aí muito atuante, muito participante aí nas nossas aulas durante este tempo de pandemia. É uma pena, né? Alguns a gente nem conhece ainda direito, né? Não pôde ainda estar presencialmente, mas logo, se Deus quiser, a gente vai poder estar juntos. É, lembrando que nós temos um seminário, inclusive o nosso seminário é sobre este capítulo que a gente vai estudar agora, que é a unidade 4, né? Então, aí que vai falar dos mitos e saberes indígenas e africanos no Brasil. Então, o nosso seminário tem este título, né? Sobre os povos indígenas e os povos africanos. E o nosso seminário ele está marcado para segunda-feira. Segunda-feira é feriado, dia 24. Mas, mesmo assim, eu vou criar o grupo e dentro do grupo vocês devem postar os trabalhos. Basta postar, né? Não precisa comentar, não precisa ficar online. Não, é só mesmo para postar. Provavelmente eu já devo abrir o grupo essa semana, fazer o grupo específico, não vai ser aquele grupo do sexto ano. Eu vou criar um outro grupo só para o seminário, onde vocês vão postar todos os trabalhos. Então, você tem que postar o seu pôster e postar o seu áudio com a explicação do seu trabalho. Então, você vai elaborar o pôster com as respostas daquelas perguntas que estão lá. Depois você vai mandar um áudio, ou se você preferir, você pode fazer um vídeo também, por exemplo, como esse que eu estou fazendo aqui, você explicando o seu post. Fica a critério de cada um de vocês, mas dia 24 é a data de postar os trabalhos. Então vamos lá. Esta unidade 4, a gente vai falar sobre mitos e saberes indígenas e africanos no Brasil. Ao longo deste módulo, vocês perceberam que a gente foi falando um pouco sobre o início da humanidade, sobre a teoria evolucionista, né, sobre todo o processo de evolução do homem, como foi que o homem surgiu. E existem muitas culturas que estudam, que falam acerca aí deste processo de criação da humanidade, de criação do próprio mundo, né? De como surgiu o mundo. Parece, salvo engano, é a cosmogonia. A cosmogonia está ligada aí às várias teorias, às várias, vamos dizer assim, mitos, criações, de como surgiu a humanidade. E vários povos vão ter as suas reflexões, vão ter as suas crenças de como surgiu a humanidade. É certo, é errado, é verdade, é mentira, cada um acredita, né, conforme a sua cultura, conforme os seus ensinamentos, os seus estudos, a sua fé, né, vai da crença de cada um, certo? Então, nossa função aqui não é julgar, não é dizer se é certo ou se é errado, mas conhecer, né, as distintas teorias, as distintas invenções, as distintas histórias acerca da criação da humanidade. E aí, a gente tem aqui, né, os mitos e os saberes dos povos indígenas e dos povos africanos. O que é mito, né, na filosofia, né, não sei se alguns de vocês já tiveram aula de filosofia antigamente, no Alternativa a gente tinha aula de filosofia para o Fundamental 2, a gente resolveu tirar a filosofia, mas quando se trata da própria criação ou de conceitos ligados à própria história, nós vamos nos deparar com certos mitos. E como a questão do surgimento da humanidade está também entrelaçado a muitos mitos, a muitas histórias que são fantásticas, que envolvem aí, seres, vamos dizer, mitológicos, que envolvem seres fantásticos, que envolvem muito fantasia, muita criação, né? Que vai também da cultura e da fé desses povos. Então, antes da ciência, a mitologia e a religião buscavam respostas para os acontecimentos que instigavam a curiosidade humana. É a página 491, idade 4, certo? Então, antes da ciência, de existir as ciências enquanto área do conhecimento, que pesquisa, que estuda, que
vamos dizer assim, que fica em busca, né, de respostas para muitas coisas. Então, a mitologia e a religião, elas buscavam respostas para os acontecimentos da humanidade. Então, antes de existir as ciências, existia a mitologia e a religião. E elas ficavam em busca de respostas para a própria existência humana, a própria criação do homem, da natureza, do mundo em si. E aí houve, então, né, para o surgimento dos seres humanos e do universo, existiram muitas explicações que variam de acordo com a cultura e a crença religiosa de cada sociedade. Então, é provável que esses acontecimentos não científicos tenham sido passados de geração em geração de forma oral. Então, observe que são conhecimentos não científicos, né? Científico é aquilo que é comprovado, aquilo que foi estudado, pesquisado e a ciência ela comprova. Então, a mitologia, a religião, essas histórias, essas explicações, elas são explicações não científicas, né? É apenas da crença de um povo, da religião de um povo. E ela foi passada de geração em geração por pessoas através da oralidades. E o que são os mitos? São narrativas, histórias fantásticas em que animais, plantas e até mesmo objetos ganham vida na tentativa de explicar situações incompreensíveis aos seres humanos. Por serem histórias orais, não se sabe a data em que foram criadas, tampouco sua autoria. Apenas sabemos que pertence à cultura de um povo. Então, o mito é mentira, né? Vamos dizer assim, o mito é mentira? Não, não é uma mentira. Né? Na filosofia a gente vai encontrar com isso, mas são histórias fantásticas, são histórias que envolvem seres mitológicos, que envolvem animais, plantas, e esses seres, eles estão diante de situações, vamos dizer assim, que ganham poderes, né? Eles têm poderes, envolvem muito a questão da imaginação, coisas que estão distantes da realidade. E essas histórias mitológicas, elas surgiram para poder explicar algumas coisas incompreensíveis do ser humano. Então, por não terem, vamos dizer assim, ter sido passado na oralidade, né? Não tem registro escrito de fato, então não tem data, não se sabe quando foi que escreveu, quando foi criada, por quem que foi criada, não se sabe, porque ela vai perpetuando de geração em geração, de tempos a tempos, apenas através da oralidade, mas hoje a gente tem os livros, né? A gente encontra com muitos mitos, né? Com a mitologia grega, por exemplo, né? Em filmes, em novelas e tudo mais, na própria literatura, mas não se tem um registro do início, né? Da fundação de quando foi ou quem foi que as escreveram. Então, vamos relembrar os conceitos de cultura e de sociedade. Então, cultura é a forma como as pessoas veem e vivenciam o mundo e compreendem a prática religiosa, as expressões artísticas e a língua falada. Sociedade é a união de pessoas que interagem de forma semelhante, compartilhando normas, modos de agir e formas de se organizar. Então, quando se fala, né, do conceito de cultura, do que é cultura, e muitas vezes a gente associa a cultura às, vamos dizer assim, às manifestações, às danças, né, alguns grupos, talvez, por exemplo, Reis de Boi, ternos, essa coisa toda, mas não é só isso. Então, a cultura, ela envolve todos os aspectos, vamos dizer assim, da religião, da língua, né, da maneira de falar, da comida, os aspectos voltados, né, como eu disse, da comida, da questão da culinária, até mesmo da maneira de se vestir. Então, são culturas. Né? Então, por exemplo, hoje, com a internet, a gente tem uma miscigenação de culturas. Né? A gente tem aí uma mistura de culturas na nossa sociedade. E também o próprio Brasil é uma miscigenação de cultura, porque a gente tem aqui, primeiro, a gente já tinha os povos indígenas, né? Como a gente viu, os ameríndios, né? Os primeiros povos aí da América, e aí, por ele ter essa característica dos índios, como encontrados aqui no Brasil, depois vieram os portugueses com os europeus, com a sua cultura, e depois a gente teve aí os negros escravizados que vieram para o Brasil. Então, houve uma miscigenação. A miscigenação é uma mistura de cultura. Então, essa mistura
entre esses povos. E aí tem o Brasil, que é uma diversidade de cultura. Então, cultura envolve os costumes, as crenças, as vestimentas, a culinária do povo. E aí, nessa questão da miscigenação, por exemplo, há uma história, acredito que eu até já falei isso, a gente encontrou isso nos nossos livros, da questão do banho, né? Então, os europeus, por exemplo, não tinham uma prática do banho diário. Quando eles chegaram aqui, os indígenas, por estar, né, nos rios, estarem totalmente em contato com a natureza, banhavam diariamente, frequentemente, ainda mais esse calor brasileiro. Então, aí, os europeus passaram a ter essa cultura também aprendida com os índios e tantos outros trocas, né, de culturas que houveram. Já a sociedade, o que é uma sociedade? É a união de pessoas, né, que interagem de forma semelhante e compartilham normas, o modo de agir, as formas de se organizar. Então, a sociedade é o povo organizado, né? O povo que se organiza, o povo que vive ali. E aquele povo, eles vivem todos juntos, comandados, né? Vivendo, seguindo uma lei, seguindo uma regra, pelo menos precisa ser, né? Para ser uma sociedade. Aqui abaixo a gente tem uma imagem dos índios, né? Homens do povo Camaiurá, participando do Cuarupi, que é um ritual funerário realizado em homenagem ao líder da aldeia ou a alguma pessoa importante na hierarquia indígena. Então, os povos indígenas, quando morre alguém importante, né, ou morre aí um líder indígena, eles têm alguns rituais que se fazem aí durante o funerário. Então, vamos lá. Seguindo, mitos de criação. Na primeira parte desta unidade, veremos os mitos de criação relacionados aos dois povos, que com os colonizadores europeus formaram a nação brasileira. Então, a gente vai ver os mitos ligados aos povos indígenas e aos povos africanos, né, que junto com os europeus formaram a identidade brasileira. Falaremos sobre os mitos de alguns povos indígenas, as sociedades originais do território brasileiro e de alguns povos africanos trazidos da África para o Brasil a partir do século XVI. Assim como as culturas cristãs consideram o mito da criação dos seres humanos com Adão e Eva no paraíso do Éden, os indígenas e os africanos também têm suas narrativas. Então, vamos conhecê-las? Então, para os cristãos, o cristianismo, né, as pessoas ligadas ao cristianismo aí, tem muitos cristãos aí, eu não acredito todos, né? Para nós cristãos, a humanidade surgiu de Adão e Eva, né, lá no paraíso do Éden. Então, Deus criou Adão, criou Eva, e aí, a partir de Adão e Eva, veio toda a humanidade. Para os povos indígenas e os povos africanos, alguns povos africanos, também vai haver aí a teoria da criação humana, né? Eles têm as suas narrativas, né, do surgimento da humanidade. Então, para os povos indígenas. Então, povos indígenas. No Brasil, há centenas de povos indígenas, né, muitos povos. Quando diz povo, não está dizendo de uma pessoa, está dizendo de vários, né, de povoados. Cada qual com a própria cultura, transmitida oralmente de geração em geração. Apresentaremos a seguir o mito relacionados aos Camaiurá, povo indígena de maior expressividade cultural do Alto Xingu, no Mato Grosso. Então, a cosmologia, então, o que é a cosmologia? Que no Bosque diz. Cosmologia é o ramo da astronomia que estuda a origem do universo, sua estrutura e evolução. Para os indígenas, a cosmologia está relacionada aos mitos de criação. Então, o cosmo, né? Na filosofia a gente fala de cosmo, né? Então, envolve então, a cosmologia, né? Está ligada aos astros. Quando a gente vai ver lá, por exemplo, os horóscopos, essa coisa toda, né, que interfere aí na vida humana, né, algumas religiões também se ligam muito à questão do cosmo. Então, a cosmologia, ela estuda a origem do universo, a sua estrutura e toda a sua evolução. Então, a cosmologia alto-xinguana explica que é o demiurgo Mavutisim, entidade que simboliza o princípio organizador do universo, entalhou os seres humanos em madeira retirada do pequizeiro original. Deu vida a eles soprando fumaça. Assim foram criadas as primeiras mulheres, entre elas a mãe dos gêmeos Sol e Lua, que serviram de modelo para esculpir os seres humanos. Então, observe que
a origem, né, a cosmologia, né, do Alto Xinguana, dos Camaiurá, vai dizer da criação a partir do Mavustin, que simboliza o princípio organizador do universo, a partir do entalhamento de uma madeira, né? Então, houve esse talhamento dessa madeira, e aí soprou sobre eles a vida como uma fumaça, e deles foram criados, né, o Sol e a Lua, que são gêmeos. Quando esses primeiros seres morreram, o Demiurgo tentou ressuscitá-los, mas não conseguiu. Seu fracasso é celebrado no ritual do Quarupi, quando troncos de pequizeiros são entalhados para homenagear uma pessoa ilustre que está morta. Então, pequizeiro, né, aí o pequi, nós temos aqui também na nossa região bastante pequi. Então, quando morre uma pessoa muito importante, vai se haver aí, nos seus troncos, né, vai se esculpir, vai pegar esses troncos num ritual, né, através dessa esculpição, não sei se a palavra não é essa, né? Através desse ato, desse ritual de esculpir, de talhar a madeira do pequizeiro. Mavustissim criou povos pacíficos como os Camaiurá. Já os povos Tissuca-Ramãe, Yudijá e Suiá foram criados pela cobra, em razão de sua agressividade. Observe que eles vão dando, né, nomes aí aos povos, a essas tribos, né? O ideal, como a gente aprendeu lá, é não chamá-los de tribos, mas de povos. E então vão se dando nomes e origens conforme também a cultura. Então, por eles serem povos, os Tixurramãe, Yudijá e o Suyá, né, serem muito agressivos, a eles são dados, né, como povos oriundos da cobra. Na mitologia dos Camaiurá, podemos distinguir 3 marcos históricos referentes à periodização. O tempo mítico em que ocorreu a criação dos seres humanos, o tempo dos avós, período anterior ao contato com os colonizadores europeus e posterior ao tempo mítico, e o tempo presente, iniciado a partir do contato com os colonizadores europeus e que se estende até os dias atuais. Vale lembrar que o tempo presente não ignora o mítico, pois mantém a essência do mito em seu cotidiano no século XXI. Então, olhando para a mitologia, né, do Camaiurá, então, existem 3 marcos históricos aqui, 3 pontos na periodização do tempo conforme os povos indígenas. Então, aí na cultura indígena, a gente vai ter, né, o tempo mítico, que foi a criação dos seres humanos, aí a partir lá de Mavustinsim, né? Então, Mavustinsim, quando ele esculpiu o homem, soprou sobre o homem, daquele homem veio a mulher, daquela mulher nasceu o sol e a lua, que foi através deles que surgiu toda a humanidade. Então, aí, no registro, vai ter esse tempo, que é o tempo mítico, né? Depois desse tempo, vai ter o tempo dos avós, que foi o período anterior ao contato com os colonizadores. Então, antes dos colonizadores chegarem às terras, né? Aí Camaiurá, os Camaiurás, chamam esse período que os colonizadores chegaram aqui do tempo dos avós, antes, né? E depois disso, depois dos colonizadores, a gente vai ter o tempo posterior, que vai até o tempo presente. E mesmo, né, existindo assim esses tempos, como vai dizer aí, não se pode, né, separar e ignorar o tempo mítico, né? Porque até hoje muitos indígenas, como os próprios Camaiuá, eles preservam a sua história, preservam a sua cultura, as suas crenças em torno desta criação. Os povos africanos agora. Povos africanos. A África é considerado o berço da humanidade, pois os vestígios mais antigos dos seres humanos foram encontrados nesse continente. Tal como acontece com os indígenas. Há diferentes povos africanos, apesar de culturas africanas serem milenares, a mitologia africana chegou ao Brasil no século XVI com os escravizados. Então, há indícios, como a gente disse, né, de que a humanidade surgiu na África, né, os primeiros seres humanos
estavam no continente americano. Então, aí a África é considerada o berço da humanidade através dos vestígios arqueológicos que a gente tem, né? Através dos estudos arqueológicos que foram feitos. Assim como os povos indígenas, os africanos também são bem diferentes entre si, têm as suas culturas. Então, os indígenas não são todos iguais, todos os índios são iguais, não. São povos que preservam culturas diferentes, né? Língua, a linguagem diferente, da mesma forma dos povos africanos, né? E aí, ainda, né, que são culturas milenares, que estão aí há milênios, muitos milênios, ela só chegou no Brasil no século XVI com os escravizados. Então, aí, né, com os escravizados, se tem aí o choque agora de culturas dos povos africanos com os povos indígenas. Então, as religiões de matrizes afro-brasileiras se formaram em diferentes momentos e de maneira diversificada em razão da variação da chegada de cada grupo ao Brasil. Quando os africanos chegaram ao país, foram forçados a se converter ao catolicismo. Então, assim como os indígenas, né, junto com os europeus, vieram os cristãos, né, veio o cristianismo, que aí foram os jesuítas. Então, os jesuítas, né, eles tentaram catequizar os índios, forçaram os índios, né, a desacreditar naquilo que eles acreditavam, na fé deles, e tentaram catequizar os índios através da fé cristã, né, do cristianismo, pregado pelos jesuítas. Então, os europeus, né, eram cristãos, a maioria, e aí vieram para dominar as terras, né, tornar essas terras aqui colônias de Portugal, e da mesma forma eles fizeram com os africanos. Tentaram, né, convencer, forçaram os africanos a se converterem para o cristianismo. Mas eles já possuíam a sua religião, e aí a gente vai ver muitas, né, hoje, até de hoje, os africanos eles sofrem alguns preconceitos, algumas, vamos dizer assim, discriminações por conta da sua religião, né, que está aí na questão do candomblé, da umbanda, entre outros. Então, eles praticavam uma religião que recebeu contornos de sincretismo religioso, pois usavam imagens dos santos católicos para associá-los aos deuses de sua religião. A cultura africana dos antepassados está baseada no culto aos orixás, entidades que correspondem às forças da natureza, como as águas, o vento e o trovão. Então, é importante assim, aqui a gente dizer, né, dessa questão dos povos africanos, na questão do sincretismo, né, o que é o sincretismo religioso? A gente tem aqui embaixo, vai dizer, né, reuniões de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, mantendo-se características das originais. Então, o sincretismo, né, quando sincretiza aí, então, a partir de uma religião que vai se juntar a outra, que vai formar uma outra religião, mas preservando a cultura do original. Então, os jesuítas, eles tentam catequizar os escravizados, e os escravizados, eles não podiam entrar nos templos, nos momentos, né, de adoração, por exemplo, no caso do cristianismo, a Santa Missa, eles eram impedidos de entrar por eles serem escravos, eles não podiam batizar os filhos, então eram negadas algumas coisas para eles. E eles tinham também a sua própria religião. E há histórias, né, há historiadores que dizem que, por exemplo, então, mas o candomblé é o mesmo, faz parte do catolicismo, a Umbanda, ela faz parte do catolicismo? Não. O candomblé é uma religião, o cristianismo é outra religião, o catolicismo é outra religião. São distintas. A Umbanda é uma religião, o catolicismo é outra religião. Mas utilizam as mesmas imagens dos mesmos santos e tudo. No cristianismo, né, estes santos foram pessoas que existiram, pessoas que deram sua vida pela pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos foram martirizados. O que é martirizado? Mortos, assassinados por pregar o Evangelho. E fizeram história e fazem parte, né, do grupo dos santos eleitos pela Igreja Católica. Então, os santos, a gente está vendo aí, por exemplo, a imagem de São Jorge, né, que no rodapé vai dizer, né, mãe de santo do candomblé, com uma imagem de São Jorge, santo da Igreja Católica, que para as religiões africanas simboliza Ogum.
Então, eles utilizavam imagens dos nossos santos para esconder o seu culto dos seus senhores. Porque como eles não podiam entrar nas igrejas, eles não podiam batizar os filhos, e eles queriam, e a religião deles era proibido eles fazerem, então o que eles utilizavam? Eles montavam altares com os santos da igreja católica, para poder enganar, né, vamos dizer assim, entre aspas, e dizer que eles estavam cultuando aqueles santos. Só que, na verdade, aqueles santos representavam os deuses do candomblé, que é a religião ou os deuses das religiões de matrizes africanas. Então, aí, esses deuses deles é chamado de orixás. Então, os santos da Igreja Católica não é só São Jorge, né? Tem a imagem de São Cosme e Damião, a imagem parece Nossa Senhora Aparecida, não sei se da Imaculada Conceição, parece que a Imaculada Conceição é Santa Bárbara, né? E tantos outros santos são orixás, né? E esses orixás, eles correspondem às forças da natureza, como a gente vai ver lá na filosofia, as forças do cosmos, por exemplo, né? Na cosmologia. Então, a gente tem aqui forças, né, naturais, que é o que os africanos acreditam. É certo ou errado, não cabe a nós julgar, são as religiões de matrizes africanas, né? Tá certo usar a imagem da Igreja Católica, é a religião deles que utilizam. Porém, a gente precisa distinguir aí, né, essa diferença, que não é a mesma pessoa que está sendo cultuado. Eles cultuam como um orixá, como um deus, enquanto o cristianismo, né, venera o santo por ter tido um testemunho de pregação do evangelho. Então aí, mas é importante a gente dizer que tudo isso se deu justamente também, gente, por conta, né, de todo o processo que eles viviam de escravização. Então, assim como os indígenas e outros povos, os africanos também apresentaram cultura oral, pela diversidade étnica, mostraremos o mito da criação dos yorubas, povos da região da África Ocidental. Para eles, o Deus Supremo, Olorum, foi quem criou o mundo das águas, o mundo das terras e seus respectivos filhos aquáticos e terrestres, ou seja, os animais e as plantas. Por ser o criador do mundo, é detentor de todos os bens, de modo que não aceita oferendas, uma vez que tudo que existe lhe pertence. Certo dia, Olorum ordenou a Oxalá que criasse os seres humanos, e assim este o fez. Então, Olorum vai ser, né, o deus das águas, é quem manda em tudo, né, quem manda nos seres, em todos os seres, por isso ele não vai aceitar as oferendas. O que são as oferendas? Na religião de matrizes africanas, as coisas elas são ofertadas aos deuses, né? Por exemplo, uma comida, antes de ser comida, ela é ofertada a Deus, um certo trabalho, uma certa coisa, então são oferendas, né? Antes de você usar, você oferece, vai acabar não sendo seu. E Olorum, ele não aceita nada porque ele já é o dono de tudo, né? Já é quem comanda, foi quem criou tudo. E segundo a tradição dos povos, né? Aí os yorubas, ele pediu a Oxalá, ordenou a Oxalá que criasse os seres humanos, e Oxalá assim o fez. Aqui no jogo rápido, né? Leia o texto de origem dos nomes Belk e Bep. Do Caiapó, Xirim, Gé. As palavrinhas difíceis, bora ler lá. Tabujo de Uaiagá queimou o fogo, queimou no pé. O Tabujo chorou muito, e Ianhangá foi lá. Ele perguntou, por que Itibujo está chorando? Na casa da irmã tinha um grande berarubu. E Ianhangá falou para a irmã, abre o berarubu, eu quero deitar em cima. A irmã abriu o berarubu. O Iangá disse, vou deitar de um lado e depois do outro. Queimando correu para o rio e caiu na água. Outro irmão falou, não morreu não, a água é funda. Ele ficou com os peixes. E a Angá demorou muito, 3 invernos e 3 verões. Depois voltou.
Iangá, que tinha queimado, estava chegando. Chegou. A irmã estava chorando porque Iangá estava chegando. O cabelo estava comprido. Tinha muito peixe no cabelo. Iangá foi dançar na praça, sozinho. Os outros não conheciam esta dança. Ele tinha aprendido com os peixes, com os peixes. Iangá chegou na casa da irmã e disse: A minha Iatabiju vai chamar Bequeobô. E se é homem, Betuquiti. Então, Iatabuju, aqui é meu sobrinho, né? Significa que é meu sobrinho. Tabiju significa termo de parentesco, que aqui indica o filho da irmã. O mesmo termo designa também o filho do filho e o filho da filha de quem fala. Então, do que trata esse texto? O texto trata-se de um mito que a sociedade Kayapó Chikrin utilizava para a escolha dos nomes de seus descendentes. Então, né, como vai se chamar, né, o nosso filho? Né, como a gente vai ver aí, né? A minha Itabuju vai chamar Bequebô, né? E se é homem, Betecuti. Então, observe que Itabuju, aí o meu sobrinho, né, vai com algum grau de parentesco. A que se refere este mito? Refere-se às práticas sociais e transmissão de nomes da cultura Chiquirim, ou Chicrim. Por que o Aiangá entrou no Beiraburu e depois correu para o rio? De acordo com o mito, era necessário todo esse ritual para que fosse encontrado o nome do Caiapó que havia nascido. No texto que você acabou de ler, há palavras indígenas que não constam no glossário. Pesquise o significado delas e anote no seu caderno. Então, essa questão de número 4 aqui, você vai pesquisar, né, outras palavras aí que não tem lá, e colocar no seu caderno. Saberes dos povos indígenas. Então, os povos indígenas brasileiros são considerados originários ou nativos. Então, originários são de origem, né? Vieram de outro lugar. Ou nativos, nasceram aqui mesmo. Recebem essa dominação porque estavam no território que atualmente foram o Brasil antes da chegada dos colonizadores europeus em 1500. Conforme a teoria científica mais aceita, os primeiros grupos humanos cruzaram o Estreito de Bering, a gente viu isso na unidade anterior, né? Nós vimos no capítulo anteriores, durante o período de glaciação ocorrido há 12 mil anos atrás. Esses grupos se espalharam pelo continente americano e povoaram parte das suas terras. Então, a gente tem aqui, né, o mapa do Brasil. Então, nos círculos, a gente tem os remanescentes, representado nas cores, tá vendo? Tupi-Guarani, o Geu, o Aruaque, o Caribe, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos. Nos quadrinhos de cores, né, a gente tem também esses povos, esses grupos aí. Então, observe que há espalhado, né, em todo o território, antes de 1500, um tanto de povos indígenas que já existiam aqui. Então, povos diferentes, né, tribos diferentes que já existiam antes da chegada dos portugueses aqui, antes de 1500, certo? A distinção, a diferença, né? 9 povos distintos, aproximadamente. Então, transformação da natureza e da paisagem. Antes da chegada dos europeus em 1500, as populações indígenas viviam da caça, da pesca, da coleta e da agricultura. De maneira geral, para essas sociedades, a posse da terra era coletiva, isto é, pertenciam a todos. Por meio das regras de parentesco, os membros da comunidade tinham acesso aos bens materiais, sociais e simbólicos.
essa característica da organização das comunidades indígenas está relacionada ao mito. Você se lembra de quando falamos da cultura Camaiurá? O tempo presente não ignora o tempo mítico do século XXI. Então, observe que toda a distribuição de terras não tinha um dono, todo mundo, né, usava, e aí dependia também do grau, né, de parentesco, e aí a gente vai ver que, né, que essa organização ela está relacionada à questão do mito lá do Camaiurá, que elas penduram até os dias atuais, então não é desconsiderado, não. Né? Então, até os dias de hoje, preservam-se nessa tribo, né, nesses povos, essa cultura. Então, esta é uma cosmovisão e está relacionada à cosmologia. Segundo essa maneira de ver o mundo, o espaço territorial é a razão de sua relação com o universo. Então, aquele espaço, ele é de todos, todos devem usufruir, porém respeitando, né? Então, os indígenas, eles têm essa relação com aí vai chamar de mãe natureza. Né? Eles respeitam a mãe natureza, eles preservam a mãe natureza, a terra, as árvores, o ar, as águas. Então, há esta relação, né, de endeusar a natureza, de ver Deus nas coisas naturais e tê-las, né, como o princípio do universo, como princípio da própria humanidade, da sua existência. Por isso, os Camaiurá e a maioria dos povos indígenas não consideram a natureza e a terra como objetos de posse. Tem um índio, eu esqueci agora o nome dele, outro dia eu ouvi uma entrevista dele, ele é um líder indígena, e assim, ele, por exemplo, né, perguntaram para ele um dia se ele um dia ele ia aposentar. Ele é um líder, grande líder indígena, né, no Brasil e também no mundo, defende os direitos indígenas, e ele disse que ele não ia se aposentar, porque nada é dele. Então, assim, ele não tem apego, eles não têm, né, os povos, principalmente os povos que vivem, né, até os dias de hoje nas suas terras, eles não têm um apego, nada, eles não possuem nada, né, não têm posse dos objetos das coisas. Eles entendem que o meio ambiente é como um todo entregado em que os componentes, incluindo a própria humanidade, se encontram em equilíbrio. Agora que você sabe que é a cosmovisão, será possível afirmar que os povos indígenas não transformaram a natureza nem a paisagem? Então, o que é a cosmovisão? Né? A gente vai voltar e está relacionada à cosmologia. Então, a visão, a cosmovisão ligada à cosmologia é a visão de como surgiu a humanidade, é a visão de como, né, se comportam, como devemos se comportar, como a gente vê as coisas da natureza, como a gente vê a relação do homem com Deus ou com sua ancestralidade. E aí, será que os povos indígenas, eles não modificaram a natureza? Será que a gente pode dizer isso? Não, não podemos fazer essa afirmação. Eles mantiveram o equilíbrio entre o universo e a humanidade. Contudo, praticaram a agricultura, construíram suas moradias e domesticaram animais. Sendo nômades ou seminômades, esses povos transformaram o meio ambiente e até introduziram plantas exóticas no Brasil, ou seja, trouxeram espécies vegetais que não eram nativas do nosso país. Um exemplo é o milho. Os primeiros grupos humanos, quando passaram pela região do México, trouxeram mudas de milho e as plantaram no território brasileiro. A cultura deu tão certo que esse grão virou parte da cultura alimentar indígena. Então, alguns alimentos que nós temos nas nossas terras, né, nas terras brasileiras, elas não são originárias daqui, né? Elas não são nativas daqui. Então, elas são de outras regiões. Então, como os índios, né, eles vieram de outros territórios lá da África. Então, como eles vieram pelo Estreito de Bering, há, né, indícios disso. Então, eles trouxeram outros grãos e plantaram aqui. E aí deu certo e fazem parte da cultura indígena, como a gente vai ver aí a questão do milho. Então, nas moradias. O tipo de construção de uma moradia é parte da cultura de um povo, né? A gente sabe disso, seja indígena ou não. Já estudamos que cada sociedade indígena vive sua cultura de maneira diferente, com seus mitos, rituais, objetos, cantos, músicas e pinturas. Assim também ocorre com suas habitações.
Entre os fatores que influenciam os tipos de construções estão o clima e os materiais disponíveis em cada região. Como o Brasil apresenta paisagens diferentes, com áreas quentes e úmidas, quentes e secas, frias e temperadas, as casas das comunidades indígenas também apresentam variações. A forma como a moradia é usada, é dividida e construída, reflete o modo como os moradores convivem em sociedade. De maneira geral, os indígenas reúnem integrantes de uma mesma família em suas moradas e dormem em redes ou esteiras no chão. Então, as moradias, elas também variam conforme os povos, né? Então, assim como tem as diferenças religiosas, as diferenças nas crenças, há também as diferenças nas culturas da moradia. Então, mas geralmente essas moradias, elas se dão por grau de parentescos, eles geralmente dormem em redes, né? Ou em esteiras. Então, as terras indígenas hoje, né? A gente sabe que no Brasil, muitas terras indígenas foram invadidas, há uma luta, né, por demarcação das terras indígenas, dos territórios indígenas, por invasão, né, por falta de respeito do próprio governo, não só nos dias, né, de hoje, mas existem já há muito tempo, e muitas terras indígenas sendo invadidas, sendo dominadas pelo próprio coronelismo ou por grandes latifundiários. Antes de 1500, ou seja, antes da chegada dos colonizadores europeus ao país, estima-se que viviam nessas terras entre 2 a 40 milhões de indígenas. Era muito. Então, não chegou aqui e encontrou dois, três índios. Então, quando os colonizadores, né, a gente tem aquela visão de que chegaram aqui, acharam 2, 3 pessoas, não. São cerca de 2 a 4 milhões de povos indígenas aqui. Cerca de 1.200 línguas eram faladas entre os diferentes povos, nem todos falavam a mesma língua. De acordo com o censo do IBGE realizado em 2010, o Brasil é a nação que concentra a maior diversidade linguística e também o lugar onde há menor número de falantes por língua. Atualmente, o país abriga 2.500 povos indígenas, somando 890 mil indígenas, que falam 150 línguas, das quais algumas estão em vias de extinção. Então, né, com a chegada, né, de novas culturas, a introdução, por exemplo, da língua portuguesa, obrigados a falar, então muitos índios foram perdendo a sua língua, foram perdendo a sua cultura. Desses povos, aproximadamente 570 mil moram em terras indígenas. O restante migrou para as zonas urbanas ou zonas rurais. Então, nós temos, né, conforme o censo, 890 mil indígenas, povos indígenas. Desses 570 mil povos ainda moram em terras indígenas, né, aí nos seus territórios. E os outros restantes estão morando nas cidades ou então em territórios rurais. Então, mapa das terras indígenas no Brasil. Então, a gente pode ver aqui no mapa, vamos olhar aí no número 9 na Bahia. O número 9 na Bahia, tá vendo? Então, a gente tem como se fosse um T aí, né? Ou uma ponte. Um T aí, que são aonde, nesse território na Bahia, é aonde estão os povos indígenas. Tá vendo? Nessa parte verde. Então, há espalhado, né, em todo o território nacional, em todo o território brasileiro, povos indígenas. Então, aqui embaixo nós temos um box que diz: é verdade? A região Amazônia Legal localiza-se na floresta amazônica e é a melhor área para os indígenas viverem. Verdade ou mito? Mito. A Amazônia Legal é uma região que compreende os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do estado do Maranhão. Foi criada com o intuito de favorecer o planejamento e a promoção do desenvolvimento econômico e social para regiões que vivenciam problemas semelhantes. Para saber mais, acesse a página O que é a Amazônia Legal, disponível aí nesse site aí, se vocês quiserem. Então, foi criado, não foi criado pensando nos povos indígenas, a Amazônia Legal, certo? É uma região que compreende, né, está entre o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, em parte do estado do Maranhão, mas não
é uma área criada aí para favorecer aos indígenas, não, mas para o desenvolvimento econômico daquelas regiões. Sobre a demarcação, aqui fala, né, vamos ver aqui no que diz o box do lado. Para que serve? As terras indígenas são territórios legalmente demarcados pelo governo brasileiro, como o Parque Indígena do Xingu, que desde 1961 constituía a primeira área homologada aprovada pelo governo brasileiro. Algum tempo depois, em 1973, houve a elaboração do Estatuto do Índio, que faz uma classificação de terras indígenas. A Constituição Federal de 1988 também apresenta definições sobre a demarcação territorial dos povos nativos do Brasil. Então, né, quem são os povos nativos? Os indígenas, né? Sempre que a gente fala dos povos originários ou dos povos nativos, a gente está falando dos povos indígenas. E há uma briga, como eu disse para vocês, pela demarcação, né? Muitos territórios já foram invadidos, eram territórios já demarcados, como territórios indígenas, mas já foram invadidos, já foram tomados, e continua até os dias de hoje, né, essa luta por demarcação das terras indígenas. Aqui a gente tem um outro jogo rápido, vou fazer aqui rapidinho com vocês. Então, responda as questões com base na observação da imagem no conteúdo sobre os povos indígenas. Então, observe primeiro esta imagem que a gente tem na página 498. Dê uma olhadinha nessa página 498. Aí pergunta, a imagem se refere a qual etnia indígena? A etnia Camaiurá. Identifique e escreva o tema da imagem. A imagem apresenta a moradia dos Camaiurá. Onde estão localizadas as terras desse povo indígena? As terras dessa etnia indígena integram o Parque Indígena do Xingu. A gente pode perceber isso na própria legenda. Escreva uma característica da área onde vivem os Camaiurá, que tem relação com as leis de terras indígenas. Esta área foi a primeira terra indígena homologada pelo governo brasileiro no ano de 1961. Olha o tanto de tempo, gente. De 1500 a 1961, né? Demorou aí muitos anos. Então, agora nós vamos passar aí sobre os saberes dos africanos, né? Dos povos africanos no Brasil. Então, como vimos nas unidades anteriores, o continente africano é considerado o berço da humanidade da África. Há milhares de anos, grupos de seres humanos se deloscaram até a chegada às Américas, assim como o povoamento do Brasil, com as populações chamadas nativas. Então, há indícios, né, de que a humanidade surgiu lá, mas, como a gente viu, foram migrando, né, para outros territórios, chegaram ao continente americano, e aí eles vão ser chamados de ameríndios. Por quê? Por ter características próprias aos índios, que quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram, né? Então, mas a gente sabe que a África aí é considerado o berço que foi onde surgiu a humanidade, né? Então, apesar de não serem originários do Brasil, os povos africanos formaram a base da cultura da sociedade brasileira. Então, como foi que isso aconteceu? A partir do século XVI, houve a exploração da mão de obra escrava de grupos de pessoas vindas da África. Chamamos essas pessoas de escravizadas, porque em sua terra natal elas eram livres. No entanto, quando capturadas, passaram a condição de escravizadas. Então, eles eram escravos? Não, né? Todo ser, ele nasce livre. E aí ele passa a ter uma condição de escravizado. Então, na história antiga, a gente, né, quando a gente estuda, não na história antiga, né, mas quando a gente estudava história há algum tempo, a gente chamava os negros de escravos. Eles não eram escravos, eles foram escravizados aqui no Brasil. Porque lá na África eles eram livres, né? Eles tinham a sua liberdade, mas eles foram capturados, os europeus iam para lá, capturavam, roubavam essas pessoas, traziam essas pessoas para os seus territórios e para as suas colônias, como foi o caso aqui do Brasil, para que essas pessoas elas passassem a fazer trabalhos escravos, né? Então elas eram pessoas escravizadas.
Apesar de na própria África existir certo tipo de escravidão, fosse por dívidas ou por consequência de um povo ser derrotado em uma guerra, o tráfico de escravizados entre os séculos XVI e XIX foi muito agressivo. Então, na África também existiam pessoas escravizadas. Há uma cultura na história, quando a gente estuda a história, né, das primeiras civilizações, por exemplo, a gente vai ver essa questão lá depois na Idade Média, dos servos e tudo mais, da maneira da organização social, por exemplo, as terras aqui dessa região, ela tem um dono, né? É uma propriedade, tem um proprietário. Então, as pessoas que nasceram aqui, elas têm um dono, né? Elas não mandam na vida delas, quem manda é o dono dessas terras. Mais ou menos assim a lógica. Então, na África era dessa forma, né? Então, se alguns territórios eles tinham um dono e as pessoas, às vezes, ou porque ela contraiu uma dívida, ela não tinha condição de pagar aquela dívida, então ela pagava com a própria vida. Ela se tornava escrava daquela pessoa. Mas a maneira como os africanos eles foram escravizados aí nos séculos XVI e até o século XIX, vindo para o Brasil, por exemplo, e para outras terras, foi muito agressivo, né? Sabe, assim, foram duras, a duras penas, né? Vamos dizer assim, né? Foi um processo muito, muito doloroso, tá? Há uma região na África de onde veio a maioria dos escravizados, que é a África Ocidental. Essa área compreende diferentes povos, como os Dongo, os Mali e os Loruba, antigas civilizações que apresentavam desenvolvimento e conhecimentos técnicos. Então, lógico, né, eles não iam trazer qualquer um deles. Então, eram aqueles que tinham uma capacidade de desenvolvimento. Então, essas civilizações, os Malis, os Dongos e os Lorumba, eram civilizações que já tinham desenvolvido algumas técnicas, já tinham desenvolvido algumas habilidades e foram esses que foram vítimas aí principais do processo de escravização. Então, os africanos na África. Conhecer a história da África antiga é importante para percebermos que nesse continente havia outras sociedades desenvolvidas além dos egípcios. Eram civilizações com importantes conhecimentos técnicos que mantinham um relacionamento comercial com os povos da Europa e da Ásia. O continente africano, dividido tradicionalmente em duas grandes regiões, África do Norte, que compreende o deserto do Saara, por isso a chamamos de saariana. A África subsaariana, localizada debaixo do deserto do Saara. Então, a África subsaariana aí. Ao sul do deserto do Saara, existe uma área chamada Sahel, na África Ocidental. Nessa região, se desenvolveram os povos dos impérios Mali, Gana, Sogai. As sociedades da área da Sahel eram as mais visadas os comércios escravizados. Então, essas, né, foram as regiões que tinham uma pretensão. Então, né, os povos escravizados da África, né, como a gente viu aqui, os povos que eles escolhiam eram povos, vamos dizer assim, que já tinham habilidades, né, que possuíam algumas características que facilitava a mão de obra, né, que facilitava o trabalho a ser desenvolvido aqui. Então, a gente vai parar por aqui, depois a gente segue, né? E aí vocês vão realizar a atividade da página 506. Atividade da página 506, das questões de 1 a 5. Atividade página 506, de 1 a 5.